Om, Om. Sabemos a divindade, a verdade, a sabedoria, o amor, a paz e os grandes espíritos celestiais e humanos que ao longo dos séculos mais têm testemunhado esta aspiração ao conhecimento, à sabedoria. Vamos ler um pouco alguns dos ensinamentos de um dos grandes mestres da espiritualidade do século XVII, Dara Shikoh. Nascido em 1615, na Índia, filho de Shah Jahan, o imperador mogol, construtor do Taj Mahal. Dara Shikoh foi um grande místico, um procurador da verdade, conseguindo congregar na sua busca os conhecimentos das várias religiões, particularmente do hinduísmo e do islão, mas tendo também acesso aos do cristianismo, comparando frequentemente e dando algumas obras que são pioneiras do comparativismo religioso, para além de ter feito as primeiras traduções para o persa, Bhagavad Gita e as Upanishads, que puderam depois, a partir do persa, ser traduzidos para latim, para Anquetil du Perron, e chegarem depois Schopenhauer e aos primeiros filósofos do século XVIII ainda, que tiveram acesso à sabedoria do Oriente, aí no caso indiano. Contudo, Dara Shikoh foi um místico, um sufi, um homem que se considerava, a partir das suas realizações interiores, acima dos credos religiosos e das prescrições exteriores, e foi, como tal, perseguido no fim da sua vida, apesar de ser filho do imperador, perseguido pelo irmão Aurangzeb, fanático menor em termos de idade, mas que acabou por vencer na luta pela sucessão de Shah Jahan, acabando por matar Dara Shikoh, um mártir, de certa forma, de uma visão bastante mais ecuménica das várias religiões. Em 1640 é quando ele entra mais em contacto com a ordem, a fraternidade Qadiriya Chishti, mas vamos ler um pouco de um texto, a Risala e Haknuma, que é um pequeno tratado sobre as práticas sufis e as práticas que podemos fazer enquanto seres que pertencemos à religião do espírito e do amor, pois cada vez mais no século XXI se torna evidente que o mais importante é a prática interior e o desabrochamento do amor e da sabedoria e da universalidade que possamos desabrochar dentro das nossas almas pelo contacto com o espírito, com o mundo espiritual, com os grandes seres, com a divindade. Neste sentido, vou ler um pouco de um resumo que ele faz quanto aos vários planos, para termos uma compreensão melhor dos planos espirituais, algo que nos falta bastante no Ocidente cristão. O primeiro plano, o plano físico, Alami e Nasut, é o mundo da sensação e da percepção. É o mundo também denominado o mundo da consciência desperta, o mundo visível, o que se dirá Alam e Shahadat. Nele, a existência alcança o seu ponto mais elevado. E aqui, o prazer é o mais profundo e mais vívido. Este plano físico, qual é o método de meditação mais aconselhado? O requisito inicial que se pede
é que uma pessoa esteja em paz mental e em solidão. O segundo que Dara Shikoh propõe é fixarmos os olhos na imagem do mestre espiritual, ou do nosso mestre espiritual. O terceiro ponto é a concentração no coração de cada um de nós. No coração, que tem 3 centros de meditação. Há 3 níveis de coração. Ao que há pouca consciência disto, eu já partilhei num ou 2 momentos, mas esta sabedoria imensa de Dara Shikoh não está ainda disponível, daí eu gravar hoje este pequeno segmento da sua obra ligado à jornada, à viagem, à peregrinação do sálico, do buscador, do peregrino, através dos mundos, dos 4 mundos. Quais são então os níveis de coração? Nós temos o coração do lírio, que está no fim da coluna vertebral. Temos o coração esférico, que está no centro da cabeça. E temos o coração de cedro, que está no centro do corpo astral, no centro do peito. Isto são 3 nomes pouco conhecidos, embora o lírio tenha alguma realidade na iconografia cristã, ainda que as pessoas não interpretem geralmente numa linha místico-psicossomática espiritual, e aqui Dara Shikoh revela como o lírio é também uma forma de representação das energias subtis no fim da coluna vertebral. E daí o desabrochamento do lírio. O coração espiritual que está sepultado, ou que está no fim da coluna e muito envolvido pela instintividade ou submergido, consegue, na revelação religiosa ou mística, desabrochar, subir. Daí as representações iconográficas de Maria, quando recebe a anunciação do anjo, o lírio sai do vaso do fim da coluna, e há uma revelação ao mundo espiritual, ao mundo divino. Ela vai poder dar à luz um filho de Deus consciente, um mestre. Ora, voltemos então ao corpo espiritual visto no seu nível do coração. A concentração deve começar onde? Ela deve começar no coração de cedro, no centro do peito e do corpo astral, e depois então descer até ao fim da coluna. Isto compreende-se porque há primeiro que fazer devoção, purificação, desenvolvimento da energia do amor, da compaixão, para depois poder descer até à parte de profundidade e fazer vir ao de cima a energia desse coração da vida, o lírio. O resultado faz aparecerem as formas de pensamentos. Os nossos pensamentos têm formas, e quando nós fazemos esta meditação podemos começar a ver os pensamentos nas suas formas, e vamos poder então entrar no plano seguinte, que é o chamado plano Alam e Mital. Alam e Mital é um plano intermédio que depois nos dá entrada no plano psicoastral. Este plano psicoastral é também chamado
Alam e Malakut é, no fundo, o mundo astral mental, muito conhecido para quem já estudou algumas das teorias teosóficas ou de ordens ocultistas ou que tem já algum tipo de experiência. Qual é a definição que dará dá? Este Alam e Malakut é também chamado Alam e Arwah, o mundo dos espíritos, ou ainda Alam e Kwav, o mundo dos sonhos, ou ainda Alam e Latif, este é um nome muito utilizado pelos místicos sufis, o mundo subtil, ou ainda Alam e Gihab, ou o mundo invisível. Este plano é mais elevado que o primeiro, o Alam e Mital, e o primeiro intermediário, Alam e Mital, porque aqui as formas adquirem, as formas de pensamento já começam a adquirir a forma de uma alma e não de um corpo. Ou seja, aqui este plano astral mental está mais acima do aspecto energético e etérico do plano Alam e Mital. Neste momento, o peregrino pode começar a assumir que tem um corpo subtil, refinado, e passeia ou anda, viaja nos mundos astrais, ora consciente, ora inconsciente do que é que o rodeia. Pode encontrar a certa altura o seu mestre, que pode levá-lo ao profeta, aos companheiros do profeta, aos santos e amigos de Deus. Este plano mostra também como o corpo físico está eterizado, está subtilizado. O ser viaja nesse corpo subtil. Qual é o método de meditação em relação a este plano, ou para trabalhar neste plano, ou que se começa a desenvolver quando estamos já mais despertos para este plano? Os métodos de meditação são os seguintes: a recitação dos nomes de Deus, mentalmente ou oralmente, a prática de curar invisivelmente pelos planos invisíveis, curar uma cura astral, e finalmente as duas práticas típicas da tradição indiana, mas também islâmica, sufi, que é os exercícios respiratórios de controle da respiração, denominado Howard Bird, e finalmente o famoso Sultan ul Azkar, ou Sultan ul Akbar, o exercício de audição interior dos sons e da música do silêncio ou da voz de Deus, em que se tapa os ouvidos e tenta se concentrar interiormente, algo que entre nós também, até de quem tal, de alguma forma tentou de certas maneiras. Efeitos da meditação neste plano: o sono torna-se menos necessário, e alguns santos conseguem viver muitos anos praticamente sem dormir. O caso de Niamir foi um deles. O corpo físico vai tomando um aspecto mais sutil e refinado, e também uma certa iluminação sutil e uma certa irradiação tomam conta dessa pessoa, e começa a ouvir os sons subtis, os sons sem som, os sons internos, chamado também a voz do silêncio, ou o som cósmico. Quais são os níveis de som? Temos, evidentemente, também o nível do som físico, que nos vem do exterior, o som fisiológico, que está sempre a crepitar na nossa cabeça e que passa por todo o corpo, e finalmente sons psíquicos, sons que
podem ser ou músicas muito subtis, ou notas, ou então até a voz. O processo de ouvir sons culmina no famoso Sultan ul Hadkar, a prática pela qual torna audível o som psíquico infinito, autoexistente, de uma imensidade ilimitada. Quando uma pessoa o ouve, esquece o que o rodeia. O terceiro plano, já acima deste, é o plano da felicidade. Alam-e Jabrut, na tradição indiana, ele é denominado Ananda. E, como sabemos, a tradição indiana caracteriza o ser humano como Sat Chit Ananda. Ser, consciência e beatitude ou felicidade. Ananda. Este é o plano acima do plano psicomental. Temos o plano da felicidade, que poucas pessoas conseguem chegar a ele e que, volta e meia, podemos sentir em certas meditações ou em certos momentos como uma abertura que nos é dada por merecimento, por graça divina, deste plano da felicidade. Ele é também chamado o plano da unidade e satisfação. Halam hi hadihat wa takwin, ou ainda o plano da não respiração, Alam i ben nafas, ou ainda o plano causal, Alam i lazim. É errado chamá-lo nome, o mundo dos nomes e dos atributos, Alam hi hizma wa sifat. As pessoas entram neste plano de certa forma, ou que estão mais neste plano, são pessoas que não têm já dor nem sofrimento. E quando a sua mente está de tal forma estabilizada num nível elevado, que não entra qualquer forma dos planos físicos ou astromentais. Isto são níveis, portanto, de facto, difíceis para a maior parte das pessoas que estão mergulhadas na agitação da televisão, da internet, das notícias, das pessoas. E, portanto, daí que se torna necessário, volta e meia, as pessoas terem momentos, ou nos fins de semana, ou com uma certa regularidade, de recolhimento e tentarem diminuir o mais possível as formas de pensamento e aproximarem-se deste plano mais íntimo e mais elevado, o plano da felicidade. Qual é a diferença em relação à pessoa que está consciente neste plano ou que está consciente no plano apenas do Jabrut? Corrijo. Qual é a diferença entre a pessoa que está consciente neste plano Jabrut, que não é o último, mas que já é bastante bom, e quem está inconsciente dele? A pessoa que já está consciente neste plano entra e sai quando quer. E a qualquer momento, esteja acordado ou a dormir, pode entrar no plano. Enquanto que as pessoas que não estão ainda neste plano apenas entram nele, volta e meia, involuntariamente, por vezes, quando entram no estado de sono mais profundo. Isto está ligado com as teorias também indianas, dos 4 estados de consciência: o estado de consciência físico, o estado de consciência subtil, o estado de consciência profunda e o estado de para além deste estado, que é o 4º estado. E isto manifesta-se aqui nesta explicação do quando uma pessoa tem um sonho sem sonhos e profundo. Sabemos também que, de facto, hoje em dia as pessoas todas têm momentos de sonho, até com mais regularidade ou com muito mais frequência que os tais movimentos que são sinalizados nos olhos, os tais ciclo REM, quando há de hora e meia, pois
muitos seres experimentam uma maior frequência de sonhos, sobretudo se estão mais conscientes no plano malakut, no plano astral mental. Neste plano, isso começa a desaparecer. E qual é então o método de meditação para não se entrar apenas involuntariamente por graça divina ou pelo sonho? Os métodos que Darashiko nos recomenda, e louvado seja Darashiko, possa ele inspirar-nos e guiar-nos e possa ele receber o nosso amor aqui representado nestas flores que chegam até a este prato iraniano, flores oferecidas por pessoas que contribuíram também para este momento de beleza, Marinela, Ana e Farnus, assim envolvidas nesta sanga rumo ao centro do espírito e da verdade. Qual é o método de meditação que Dara recomenda? Ora bem, há que estar verdadeiramente calmo, olhos fechados, e uma pessoa deve pôr a mão direita, a palma direita colocada sobre a esquerda, e o nosso coração, enquanto fonte de desejos, de aspirações, deve ser esvaziado de todas as formas dos planos físicos e superfísicos. Por outro lado, uma pessoa deve estar sentada calmamente, confortavelmente, e não se deve deixar nem ligar às formas ou visões que apareçam diante de nós. Quando a pessoa consegue sentar-se assim, sem qualquer pensamento ou formas de pensamento, então ele está a entrar neste plano e verdadeiramente a controlá-lo. Finalmente, o quarto plano, o plano mais elevado, é chamado Alam Hi Lahut, o plano da verdade absoluta, louvada e reverenciada e procurada e vivida seja a verdade. Alam Hi Lahut, Alam, o plano ao mundo, e Lahut, a verdade. É também chamado o plano da essência, Alam Hi Dhat, ou ainda o plano sem cor, sem colorações, Alam Hi Berang, ou ainda também o plano do ser em si, Alam Hi Hu Hiha. Este plano é o plano, de facto, de onde emanam os outros planos, ou seja, o primeiro, o físico Nasut, seja o psicoastral, o Malakut, seja o Jabrut, ou plano da felicidade, da beatitude, da alegria. Este plano envolve todos, e dele brotaram todos os planos e todos eles se reintegrarão nele. É um plano que na sua essência é imutável, não sofre alterações. É o plano praticamente do absoluto. Quando conseguimos entrar neste plano, diz-nos Darashiko, então uma pessoa já não pode ter fazer companhia ou andar numa consciência vulgar e normal, quando a fortuna eterna faz entrar o peregrino, o salik, neste plano espiritual mais elevado. Demos então graças por este pequeno texto que nos foi transmitido neste dia de janeiro de 2018,
e vamos ler um pouquinho, apenas para finalizar, alguns dos poemas, os famosos quartetos do Diwan, da antologia, da recolha de poemas de Dara Shikoh. São poemas de grande beleza. Eu já traduzi um ao outro, já transmiti ao outro e espero um dia fazer avançar mais. Diz-nos eles aqui, por exemplo: o que é que tu vejas que não seja o Espírito Divino ou a divindade, está sempre a ser um objeto de uma certa fantasia ou imaginação tua. Porque as coisas que não são esse ser divino têm a sua existência sempre como numa certa miragem. A existência de Deus, da divindade, é como um oceano ilimitado, sem bordas, sem ser contido. E os seres humanos são formas e ondas da sua água. As suas críticas aos religiosos, que são, em geral, um bocado arrogantes e também ignorantes, levam-no mesmo a afirmar assim: o paraíso existe onde não há nenhum mula, onde não há argumentos nem túmulos. Possa o mundo ficar livre do barulho dos mulas, que ninguém preste atenção aos seus decretos, às suas fatas. Numa cidade onde reside um mula, não se encontra nunca um homem sábio. É claro que isto é um poema altamente revolucionário e crítico. É claro que Dara foi educado por um mula, fez os seus estudos de poesia persa, de história e de caligrafia e de Corão com mulas, e ao longo da vida teve alguns mestres que eram até mulas, Mullah Shah, da ordem Qadiri, Mianmir, que era mais sufi, e portanto temos que ver isto dentro da relatividade, mas que nos faz lembrar que de facto as religiões não podem ser compartimentadas como exclusivas ou como as detentoras da verdade, e portanto os sacerdotes que pregam e que proselitam muitas vezes não são corretos. Terminemos então aqui.